Eu deveria ter tirado mais fotos. De uma forma bem literal, é isso que significa o nome do álbum do Bad Bunny, Debi Tirar Mais Fotos, que algumas pessoas conhecem como DTMF. Albinho esse que ganhou merecidamente o Grammy de Álbum do Ano de 2026. Nesse álbum temos várias músicas super interessantes, mas com certeza essa daqui não passou despercebida. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos. Falei pra vocês o significado literal do nome desse álbum, assim como a faixa que carrega o mesmo nome, mas o significado, a história, o conceito que tem por trás de tudo isso é muito mais interessante, né, gente? Convida, principalmente nós latinos, a revisitarmos aí a nossa essência, a nossa raiz. A gente entende que o Bad Bunny não queria compartilhar com a gente só mais uma música latina jogada aí no mundão. A gente escuta, vê e entende a riqueza de detalhes que tem ali. E por fim, gente, eu venho a concordar com algumas pessoas que fizeram análise desse álbum, principalmente em relação à capa, de que provavelmente estadunidenses e a galera lá da Europa, provavelmente eles não entenderiam com tanta facilidade o significado que tem duas cadeiras de plástico no meio de um quintal. É uma parada muito latina mesmo, né? Principalmente você que brincava na rua e tinha o seu vô sentado numa cadeirinha de plástico ali, vendo você brincar. E eu falo isso por mim, por exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, quando meu vô era vivo, por exemplo, ele ficava ali sentadinho na cadeira de plástico, vendo brincar com as outras crianças na rua. A minha avó até hoje tem ali a cadeirinha dela, e eu tenho certeza que muitas pessoas latinas já viveram ou ainda vivem muito isso. E é sobre isso o vídeo de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês o que temos por trás desse álbum, principalmente por trás da música que o Bad Bunny criou com tanta genialidade. Se você é novo por aqui, eu me chamo Nath Petit, muito prazer. Nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades, histórias do universo da música. Te faço meu convite para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, tá aí meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E se você estiver assistindo pelo celular ou tablet, é só clicar em hypar, porque é mais uma forma de me ajudar. Bora pro vídeo! Antes de falar da música, precisamos falar do artista, sobre o próprio Bad Bunny. E se você, de repente, não tinha tantos motivos para considerar esse cara um ícone, talvez depois desse vídeo você possa ver ele de uma forma diferente. Bad Bunny, na verdade, é o nome artístico de Benito Antônio Martínez. Ele nasceu em 10 de março de 1994. O pai dele era caminhoneiro e a mãe uma professora aposentada. Ele disse que a infância dele foi praticamente em casa, assim. Ele sempre se considerou uma pessoa bem caseira desde cedo. Gostava bastante de ficar com a família, ele tem essa coisa, né, bem familiar, frequentava bastante a igreja, ele ia à igreja toda semana, onde inclusive ele cantou no coral até os seus 13 anos de idade. Depois ele começou a se interessar bastante por música, a partir do momento que ele começou a ouvir bastante rádio e os artistas que apareciam na programação, como é o caso do Daddy Yankee. Vocês lembram dele, gente? Do clássico Gasolina? E se em algum momento você já se perguntou por que o nome artístico dele é Bad Bunny, vem comigo que eu já te explico, meu anjo. Surgiu, na verdade, quando ele era criança, né? Ele foi obrigado a usar uma fantasia de coelho, e daí ele ficou bastante irritado com isso, ficou bastante frustrado, e com isso o apelidinho acabou pegando. Vale trazer aqui que antes da fama, o Bad Bunny, ele tinha uma vida bem comum. Ele trabalhou durante um tempo como empacotador de supermercado, e também estudava comunicação. Tudo isso enquanto ele publicava as músicas dele por volta ali de 2016 no SoundCloud. E a música que acabou dando um start nisso tudo foi essa daqui. Em poucos anos e com muito trabalho, o Bad Bunny se tornou um dos artistas mais ouvidos do mundo, levando o espanhol e a cultura de Porto Rico para um alcance global. Durante essa jornada do Bad Bunny, ele fez colaborações muito importantes, muito relevantes na carreira dele, que ajudaram justamente ele a ampliar esse público, como é o caso da colaboração com Cardi B e o J Balvin em I Like It. E também Mia, a música dele com Drake. Essas parcerias foram bem estratégicas para ele ter essa expansão internacional sem abrir mão da própria personalidade, da identidade dele. Eu não digo tanto lá no começo, mas nos últimos anos, quando a gente vê artistas do mesmo gênero seguindo aquele padrão de ostentação, de muitas mulheres, o Bad Bunny ele passa a se destacar trazendo um outro olhar pro trabalho dele, porque ele também é muito conhecido por bater de frente aí com o machismo tradicional do reggaeton, de quebrar normas de gênero, com o uso da própria imagem dele, né,
né? Usando ali unhas pintadas, roupas fora do padrão. Ele defende o empoderamento feminino, sem falar que ele também coloca no trabalho dele essa carga emocional, como a gente pôde ver nesse álbum premiado aí no Grammy de 2026. Tudo isso que eu trouxe pra vocês, desde a relação dele com a família, essa questão familiar, até como ele se diferencia dessa bolha do gênero dele, ajuda a entender a autenticidade, a personalidade que ele construiu ao longo da carreira. DTMF, ou DTMF, ou Debí Tirar Mais Fotos, como você preferir, a música em si foi lançada no dia 5 de janeiro de 2025. Recém faz um ano, né, gente? Recém faz um ano que temos essa música icônica lançada. Logo depois do lançamento, essa música viralizou no TikTok. Inclusive, essa música segue aparecendo aí em vídeos na internet até hoje, né? Tiveram vários formatos de vídeo com essa música, é claro, mas essa música passou a viralizar mesmo a partir do momento que as pessoas usaram essa faixa do Bad Bunny, usaram essa música pra fazer vídeos com fotos de pessoas queridas. Pessoas que já faleceram, que trazem ali uma saudade. Isso aconteceu ali no início de 2025, né, gente? E o Bad Bunny, quando viu tudo isso acontecendo, se emocionou bastante. Inclusive, ele chegou a compartilhar a reação dele, né? Porque, no fim, as pessoas pegaram, de fato, a essência da música. Porque, às vezes, tem algumas músicas que viralizam na internet, né? Porque, enfim, são usadas, no caso, no TikTok, pra fazer uma dancinha ou algo do tipo, mas nem sempre estão correlacionadas ao que a música realmente significa. E nesse caso aqui foi diferente. Justamente porque a música fala de memória, de saudade, de registro, de tempo. Era isso que o Bad Bunny queria compartilhar. Essa música tem uma batidinha bem envolvente, né, gente? Uma batidinha suave, com momentos de coral ali no fundo, que faz toda a diferença nessa música, enquanto o Bad Bunny canta sobre arrependimento, sobre saudade, sobre não ter mais registrado momentos com pessoas importantes da vida dele. Sabe, gente, aquela vontade de voltar no passado e reviver alguma fase muito gostosa da sua infância, porque tinha uma pessoa ali que você amava muito naquele momento. Acho que a foto é uma questão material no meio disso, mas é só uma referência sobre saudade, sobre querer voltar no tempo, sobre querer registrar aquilo ali de uma forma ainda mais palpável, sabe? Means like, debí tirar uma foto, I should take more picture, but really means that I should have appreciate more the moment, the present. I should appreciate more the people who is around me, people who love me, and it's all about that. Like appreciate more the bless that we are here right now. Tanto que temos ele falando isso daqui no refrão. Eu devia ter tirado mais fotos quando tinha você. Eu devia ter te dado mais beijos e abraços quando pude. 2025 foi de fato o ano do Bad Bunny e acredito que em 2026 não vai ser diferente. Esse álbum, por si só, ele não foi só um sucesso no streaming, mas também foi um marco histórico. Um ano depois do lançamento desse álbum, ele se tornou o primeiro álbum totalmente em espanhol a ganhar o Grammy de álbum do ano, quebrando uma barreira enorme na indústria. Durante a premiação do Grammy, o Bad Bunny fez um discurso muito marcante, falando inglês, mas também boa parte em espanhol, reforçando aí o alcance global da música latina. O impacto do Bad Bunny dentro do contexto da música latina foi tão marcante, tão importante, que fez com que pessoas que não falam, que enfim, não entendem espanhol, tenham interesse em querer entender as letras. O Bad Bunny já falou em entrevistas que o sonho dele era fazer com que a música dele fosse ouvida no mundo inteiro, e que essa música fosse uma forma de mostrar quem ele é e de onde ele vem. Mostrar com muita força essa questão da origem, né, das raízes latinas. E isso se encaixa perfeitamente nesse álbum, porque foi um projeto literalmente pensado como de Porto Rico para o mundo. Como se ele estivesse apresentando para o mundo de onde ele veio. E a gente vê essa homenagem ao povo latino, a Porto Rico especialmente, dentro de vários aspectos, né? Na estética, na identidade visual, nos ritmos usados, nos temas que aparecem nas letras e na forma como ele decidiu lançar e apresentar esse projeto para o público. Só para ter uma base de referência do que eu tô falando, antes dele sair para uma turnê mundial, como muitos artistas fazem, ele anunciou uma residência de 30 shows em Porto Rico. E olha só esse detalhe aqui, tá? Os 9 primeiros shows, somente os moradores da ilha podiam comprar os ingressos. E também temos os visualizers, né, gente? Que é um detalhe bem importante desse projeto. Pra você que não sabe do que se trata, é basicamente quando, assim, falando de uma forma bem objetiva, bem crua, é quando
quando a música vai pro YouTube, ela não tem um clipe, ela tem ali um trabalho audiovisual mais básico, digamos assim, pra ser apresentado pro público. Basicamente, a equipe do Bad Bunny procurou e contratou um professor latino. Eu não sei como é que se fala o nome dele, gente, vocês me perdoem. Acho que é Jorel Meléndez. Enfim, gente, realmente não é o meu forte, não sei falar o nome dele, mas temos aí o seu Jorel, entendeu? Ele ajudou a colaborar com esse projeto, que virou uma série de 17 visualizers, um pra cada faixa do álbum. E o interessante aqui é que a proposta era de que as pessoas não parassem só pra ouvir a música no YouTube, enfim, mas também aprenderem um pouco da história por trás de Porto Rico enquanto elas assistiam. Eu já vi várias análises bem pertinentes rolando na internet sobre a simbologia, sobre a capa desse álbum, né? Onde temos duas cadeirinhas vazias, sem ninguém sentado ali, sem ninguém fazendo pose, no quintal da casa de alguém. E tenho que vir aqui a concordar com algumas pessoas que mencionaram que existe uma grande possibilidade de pessoas que não são latinas não entenderem o que significa isso, o contexto por trás disso. Porque isso é muito nosso mesmo, né? Como eu falei no início do vídeo pra vocês. Mas o ponto aqui é que realmente faz você pensar um pouquinho, faz você refletir um pouquinho sobre o passado, sobre as coisas que você viveu, sobre essa questão de você valorizar as suas raízes, né? Em relação à sua família mesmo, né? Por isso que eu acho que o Bad Bunny foi simplesmente genial. Foi genial nesse trabalho dele, tanto em relação ao álbum como a própria música em si, sabe? Ele quis apresentar as raízes, ele quis apresentar Porto Rico pro mundo, mas ao mesmo tempo conectou várias pessoas dentro de uma individualidade de cada um. Vocês conseguem entender isso? Ele apresenta a cultura dele e de outras pessoas latinas também pro mundo inteiro e ao mesmo tempo toca no coraçãozinho de cada um, fazendo com que essas pessoas lembrem de pessoas que já passaram pela sua vida. Sensacional, gente. Lembrando, é claro, que o Bad Bunny faz show no Brasil no dia 20 e 21 de fevereiro em São Paulo. Então me conta aqui se você vai nesse show ou se de repente, se você assistiu esse vídeo logo depois que foi no show, me conta aí se superou as tuas expectativas, se você gostou do que você assistiu. Deixa nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá aí meu arrobinha se você quiser me seguir. Fica bem à vontade. Se estiver assistindo pelo celular ou tablet, só clicar no botãozinho de hypar, que é mais uma forma de me ajudar, e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!